Eu diria ainda que a Copa do Mundo já é uma realidade no Brasil. Nós não esperamos a Copa do Mundo para 2014. Ela já é uma realidade. Os estádios que estão sendo construídos, de Manaus a Porto Alegre, são concebidos não apenas como um lugar para se jogar futebol. Os estádios foram concebidos e estão sendo construídos como parte de um projeto de desenvolvimento para as cidades e para localidades absolutamente delimitadas, onde se situam. Eu vou dar aqui uns 2 ou 3 exemplos para não falar dos 12 estádios. Vou tomar, em primeiro lugar, o estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Palmeiras também está fazendo o seu. Mas o Corinthians está fazendo em Itaquera. Itaquera é um bairro de São Paulo, uma região localizada ali perto dos rios Tietê e Tamanduateí, com 4 milhões de habitantes, com o menor IDH da cidade de São Paulo, com os índices sociais mais precários de São Paulo. O governo do estado e a prefeitura adotaram diversas medidas de incentivo ao desenvolvimento da Zona Leste de São Paulo, da região de Itaquera principalmente. E o estádio do Corinthians surge como parte desse projeto de tentar nivelar por cima o desenvolvimento da maior metrópole da América Latina, da nossa principal metrópole, que é ao mesmo tempo uma referência de riqueza, mas ao mesmo tempo de desigualdade. A grande contribuição da presença do estádio do Corinthians é oferecer e acompanhar um projeto de desenvolvimento para a Zona Leste de São Paulo, integrado a metrô, a incentivos para a indústria, para o comércio, para atividades que geram renda e emprego para aquela população. E, além do que, São Paulo carece, de fato, de centros para a promoção de eventos, de congressos, de feiras. São Paulo não dispõe de um lugar adequado além do AMB para a realização de grandes eventos. E estádios como o do Corinthians e também o do Palmeiras oferecerão à cidade área para serviços de que São Paulo necessita com urgência. Eu pego o caso aqui de Pernambuco. Quem conhece Pernambuco sabe que Recife hoje é uma metrópole contida numa área geográfica delimitada ao sul por uma cidade que cresce muito, que é Jaboatão dos Guararapes. Ao norte tem Olinda e mais uma outra vizinha de Olinda, já completamente ocupadas. Mais ao sul, depois de Jaboatão, é o Cabo de Santo Agostinho, já também com o grande projeto do Porto de Suape. Recife procurou uma alternativa a oeste e foi buscar em São Lourenço da Mata essa alternativa, numa área de 240 hectares, metade dos quais destinados para a área verde, de preservação ambiental, e os outros 120 hectares destinados a um campus universitário, um conjunto habitacional para 4.200 residências, um centro integrado de compras, de feiras, de convenções, ou seja, um projeto para Pernambuco, que alcança naturalmente o grande e tradicional município de São Lourenço da Mata e também traz benefício para Recife, e para Pernambuco, que poderão, Pernambuco e sua capital, acolher eventos e acontecimentos compatíveis com o nível de desenvolvimento que o Estado está conhecendo. Então, não é nenhum elefante branco. Pelo contrário, não é um campo de futebol como concebido nos anos 70, quando o Brasil ganhou a Copa, que se espalharam pelo Brasil inteiro. Eram apenas campos de futebol. O Vivaldo Lima, o Castelão, o Rei Pelé, e os outros, o Morenão, e todos os estádios eram campos de futebol. Hoje são centros de múltiplas atividades para servir às sociedades locais e aos estados. Vou tomar mais só um exemplo, que é o de Fortaleza, o Castelão. Já inauguramos uma parte do edifício administrativo do Castelão, que já é sede da Secretaria Estadual de Esporte e é sede do Departamento de Engenharia e Arquitetura do Estado do Ceará, concebido também como um estádio multiuso, que vai dar orgulho, naturalmente, ao brioso, bravo
e realizador povo cearense, dá dignidade à grande Fortaleza, à nossa capital e ao nosso glorioso estado do Ceará. São esses a concepção desses estádios. Da mesma forma, nós poderíamos falar de Porto Alegre, que hoje está construindo 2 grandes estádios, reformando o Beira-Rio e construindo um novo estádio olímpico lá do Grêmio de Porto Alegre. Há projetos também na nossa querida Curitiba, que já sediou a Copa do Mundo de 50 e agora acolhe com 2 grandes e tradicionais equipes do futebol brasileiro, né, os gloriosos Curitiba e Atlético Paranaense, que estão também construindo e em perspectiva de reforma de construção de seus 2 grandes estádios. Aqui em Brasília, esse estádio que está sendo construído tem 30 mil vagas de estacionamento. Brasília não tem um lugar onde se faça um espetáculo para 8 mil pessoas que não seja a céu aberto, no estacionamento. Vai ter agora também o seu estádio, que pode acolher, além de jogos de futebol, também espetáculos, eventos, tem cinema, restaurante, teatro, centros de compras ou shopping centers, como queiram alguns, né? Exatamente. Pois é, mas se eu falar também centro de compra, é capaz de muita gente não entender. Mas o que eu digo é o seguinte, são os estádios modernos, contemporâneos e compatíveis com as nossas aspirações ao desenvolvimento. O desafio de construir, de reformar e ampliar aeroportos também, a previsão é de duplicação da capacidade e da demanda, ou seja, nós teremos uma demanda X, ampliaremos até 2014 os aeroportos em 2x. Se há problemas hoje nos aeroportos, não é pela capacidade de decolar ou de pousar avião. Ontem eu voltei de Maceió, fico sabendo que o aeroporto de Maceió, dessa grande e promissora capital, só é usado à tarde e à noite, que de 6 horas da manhã a 12h30 em Maceió não decola e nem pousa nenhum avião, então está sendo subutilizado. Tá certo? O atraso, as filas, os cancelamentos de voos, nada tem a ver com do aeroporto de receber maior ou menor número de passageiros, mas sim com a organização, a logística daqueles que são responsáveis por organizar a recepção aos passageiros. Hotelaria, há um amplo programa de investimento em hotelaria. Apenas uma rede francesa, creio que a Accor, prevê investir 2 bilhões e 500 milhões de reais em hotéis até 2015. O problema é que o hotel não é um carro alegórico que você constrói para um episódio e recolhe depois no galpão. As pessoas só constroem hotéis quando há sustentação para um projeto. E o setor que cuida disso diz que o Brasil está investindo não apenas por causa da Copa do Mundo, é porque todas as capitais brasileiras se tornam cada vez mais destinos, não apenas turísticos importantes, mas também se tornam destinos de eventos. Não tem sentido e não tem mais como, pelo crescimento da economia brasileira, concentrar todos os eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. O mundo e o Brasil querem a realização de eventos em Manaus, em Fortaleza, em Curitiba, em Boa Vista. As pessoas querem conhecer a Serra do Tepequém, querem conhecer o Maciço das Guianas, querem conhecer o Pico da Neblina. As pessoas querem conhecer Roraima, senador Suplicy. E nós achamos isso uma coisa muito boa. Então, a Copa do Mundo também não pode ser, senadoras e senadores, um evento apenas de 12 capitais, como também não pode ser as Olimpíadas. Nós estamos cuidando para que Copa do Mundo e Olimpíadas sejam acontecimentos de importância e de possibilidade de desenvolvimento para todos os estados. São 31 seleções, além da brasileira. Nós vamos fazer todo o esforço para que elas não se concentrem apenas nas cidades sedes. Que uma seleção que vai ficar em Recife se dirija a Maceió para fazer a sua pré-temporada,
que chegam com 1 mês, 15 dias de antecedência, a Aracaju, a que for para Salvador, a Florianópolis, uma que for para Curitiba ou para Porto Alegre, a Palmas, uma que for para Cuiabá ou para Manaus, a Rio Branco, a Boa Vista, a Macapá, a São Luís, a Teresina. Nós vamos fazer este esforço. Da mesma forma em relação às Olimpíadas. Não tem sentido a Olimpíada ser um acontecimento apenas referenciado no Rio de Janeiro. A Olimpíada é no Rio de Janeiro, mas nós devemos nacionalizar as Olimpíadas. Procurar construir equipamentos olímpicos em todas as capitais do Brasil. Não tem sentido nós realizarmos em 2016 um balanço das Olimpíadas e não termos contemplado com esse evento o estado de Alagoas, do nosso senador Benedito de Lira, ou o estado de Roraima, dos nossos senadores, da nossa senadora Ângela e do nosso senador Mozarildo. Não tem sentido, tem que ser acontecimentos do Brasil. E nós estamos fazendo esse esforço, para que os benefícios desses eventos alcancem todos os estados e sirvam também de elemento para a redução das desigualdades, das deformidades, entre elas a desigualdade na federação, que atinge o Brasil. Eu concluo, senhoras senadoras e senhores senadores, dizendo que, exatamente por ser um tema tão popular no Brasil e no mundo, a Copa atrai o noticiário diário dos meios de comunicação, a preocupação da mídia, e nós devemos encarar isso com naturalidade. O futebol é sempre um tema controverso, dentro e fora dos gramados. Ninguém entendeu o encanto, a fantasia e o mistério do futebol como o grande escritor brasileiro Nelson Rodrigues. Talvez ele seja a paixão que mais mobiliza as pessoas no mundo. Certa vez perguntaram ao presidente chileno Salvador Allende como ele descreveria a maior alegria humana e a maior tristeza humana. E o Salvador Allende respondeu ao jornalista: a maior alegria humana é o gol, e a maior tristeza humana é o gol contra. Então, é assim o futebol. Controverso, difícil, mas acho que o Brasil tem essa legitimidade, tem condições de realizar a Copa do Mundo, de administrar os conflitos subjacentes a um evento dessa natureza. Eu tenho a mais absoluta confiança no Senado brasileiro para ajudar o Brasil a pôr de pé esse desafio e essa tarefa. Agradeço muito às senhoras e aos senhores pelo convite e me ponho aqui à disposição para os esclarecimentos que me forem solicitados. Muito obrigado.